Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. Muito obrigado por ter... Bom, primeiro, obrigado por você nos ouvir, nos assistir, ou a tua assessoria ouvir e assistir aí. Nós estávamos te enchendo o saco porque você votou ontem. Você votou ontem com os petistas. E aí eu queria que você explicasse o porquê, o que aconteceu, o porquê desse voto. Explica pra gente. Bem, Paulo, não é a primeira vez que isso acontece, né? Aqui em Brasília, o processo legislativo interno aqui da Câmara tem muitos detalhes, né? É texto base, é destaque, é emenda substitutiva, é emenda global, é emenda aglutinativa. E eu sei que realmente é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E é isso até que me permita dizer, ao que parece, é o que está sendo a sua confusão. Pelo seguinte, o que dizia o texto da lei das estatais? Ela vedava quem participasse, vamos dizer assim, da coordenação, da cabeça de uma campanha eleitoral, que é o caso do Mercadante, né, que participou ativamente da campanha do Lula. Ele estava proibido, por 3 anos, de assumir uma diretoria em uma estatal, que é o caso do BNDES. Essa é a lei da estatal. Quando nós votamos aqui o chamado texto base, que é o que eu votei sim, e o que você está falando que eu votei junto com o PT, é o seguinte: havia uma proibição permanente de que essas pessoas assumissem qualquer cargo de direção em estatais. É dizer o seguinte: eu, Eduardo, votei sim ao texto base. Então eu estou querendo que não seja dada a possibilidade de que uma pessoa que foi cabeça na campanha do Lula de ser nomeada para uma estatal. Quem votou não está querendo o quê? Que o Mercadante possa assumir pelo menos no último ano do governo Lula. E aí eu devolvo a pergunta para vocês nesse meu primeiro argumento. Vocês acham que é melhor o Mercadante não assumir nada de estatal no governo Lula, no eventual governo Lula, né? Vamos ver que tem que ter a posse, etc., né? Ou vocês acreditam que o melhor é ele assumir só no último ano? Então, o que eu votei, de acordo aqui com o substitutivo da deputada Margarete Coelho, é não possibilidade que o Mercadante assuma nem no último ano sequer um cargo no BNDES. Perfeito? Agora, vamos lá. Esse texto base é aprovado. Depois que um texto base é aprovado, gente, ocorrem os destaques. E os partidos fazem os destaques. O que é um destaque? O destaque é você pinça uma parte do texto e vota aquilo ali separado. No destaque que está dando, né, essa quarentena de apenas 30 dias, como é que votou o Eduardo Bolsonaro? Votou contra. Agora, para desarmar o seu argumento, Paulo, com todo respeito, Matias, eu não posso... Primeiro que esse projeto aqui, né, a autoria dele é da Celina Leão, deputada federal do Partido Progressista, né? Ela agora foi eleita vice-governadora aqui do DF. Agora, eu tenho que ver proposta por proposta como é que eu vou votar. Eventualmente, não é que eu vou votar com o PT, o PT que está votando comigo. E não o contrário. Eu jogo para você uma situação hipotética. A proposta de Paulo Guedes para o Auxílio Brasil é taxar os dividendos e dar a possibilidade do Auxílio Brasil ir de 400 para 600 reais. Perfeito? Se um eventual, vamos dizer aí que o Lula assuma, esteja tudo bem, tudo certo, etc., ele vai lá e propõe isso aqui para o Congresso. Como é que eu devo votar? Então, a gente tem que ter aqui uma responsabilidade. Mais uma vez, não fui eu que votei com o PT, né? O PT é que no texto base votou conosco. E, mais uma vez, eu votei contra a possibilidade de Mercadante assumir o BNDES. Em momento nenhum. Eu até achava o seguinte, eu estava olhando aqui a lista dos deputados, eu falei, ih, caramba, o couro vai comer aqui para algumas pessoas, de repente faltaram, né? Outras pessoas aqui que talvez por equívoco votaram sim para essa quarentena ser de 30 dias. Mas aí eu fui surpreendido com a matéria de vocês no Morning. Mas não tem problema não. Eu acho que o que eu falei aqui... Deixa explicado, mas se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Não, eu tenho algumas dúvidas que eu queria te perguntar. E assim, aqui você e todos nós que sempre que forem citados aqui, inclusive quando a gente fez a crítica aqui ao senhor, e eu continuo com a crítica, eu confesso com o senhor que eu não fui convencido com essa sua fala e eu vou te explicar o porquê e quero entender também do senhor essas minhas dúvidas. Mas o meu ponto é o seguinte, eu acho, deputado, que existem coisas que são separadas. Uma coisa é o projeto de lei, a outra coisa é o destaque. O destaque que o senhor está dizendo, que o senhor votou
para que o Aloysio Mercadante não assumisse a presidência do BNDES é a questão da quarentena de tempo, que realmente o senhor mesmo votou não pela segunda vez, certo? Mas o senhor votou sim para o projeto que altera a lei das estatais. E nesse projeto não é apenas discutida a questão da quarentena. Há uma discussão, por exemplo, da quadruplicação dos gastos de verba publicitária das estatais. Um assunto absolutamente de interesse petista, o interesse de inchar a máquina pública, de criar mais gastos. E deputados do PL, inclusive nós entrevistamos aqui o deputado Júnior Amaral, o deputado Carlos Jordi, que inclusive sempre está aqui no Morning Show junto com a gente também, foram deputados que tiveram uma postura diferente da postura do senhor. O senhor votou sim, eles votaram não. O meu ponto é, por que o senhor votou sim e outros deputados votaram não? A minha dúvida é essa, porque se houvesse um raciocínio em grupo, se houvesse uma lógica exatamente como essa que o senhor está falando, haveria uma lógica de oposição do tipo, quem apoiou o presidente Jair Bolsonaro tem essa visão, nós vamos seguir essa visão. Mas não. Deputados que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro votaram não, o senhor votou sim, ou seja, que oposição é essa ao PT? Como é que a gente vai ter uma oposição coesa ao PT? E eu não estou aqui, deputado, querendo fazer nenhum tipo de lacração, nem nada, eu detesto. Eu estou aqui querendo ter um diálogo absolutamente franco com o senhor, porque eu acho o seguinte, onde tem PT, tem gastança, tem mau uso do dinheiro público, e me incomodou muito o senhor votar com eles. Esse é o meu ponto. Eu não votei com eles. Votou. Eles votaram um destaque para que o Mercadante tenha... No projeto, o senhor votou sim. Mas o projeto tem pontos bons, eu acabei de falar aqui. Mas para que mudar a lei das estatais, deputado? É isso que eu não consigo compreender. Para que mudar a lei? Estou explicando, Paulo. Vocês não acham que seria saudável você evitar que pessoas como Aloysio Mercadante não pudessem, nem sequer no final do governo Lula, o eventual governo Lula, se ele subir a rampa, vocês não acham que seria saudável tirar essa pessoa de qualquer possibilidade de assumir um estatal? É claro, eu entendi a posição do deputado. Positivo. Agora, realmente, você vai olhar um projeto, todos os projetos, basicamente, que você for ver aqui, tem pontos positivos e pontos negativos. Se eu for olhar apenas os negativos, a gente nunca vai votar. Agora, isso daí não é algo que é um debate tranquilo. Eu entendo o seu argumento, Paulo. Agora, eu não vou citar outros nomes para não atrair a polêmica para outras pessoas. Agora, tem deputados que você não tem condição de dizer que não são próximos do presidente Bolsonaro, que votaram como eu. Você está dizendo, Paulo, que deveria existir uma liderança que desse uma ordem para que todos votassem da mesma maneira. E assim foi. O líder do PL orientou o voto tal qual eu fiz. Eu segui a minha liderança. Os outros não seguiram. Isso daí tem consequências aqui dentro da casa também. A gente acaba vendo ali, talvez, como um partido que não é uníssono, ou que não dá para você trabalhar em bloco, vai ter que colher no varejo esses votos, enfim, acaba enfraquecendo um pouco a imagem enquanto instituição partidária, é verdade. Agora, eu estou tranquilo com as minhas convicções de que eu fiz um bom voto. E eu, de maneira nenhuma, eu fui o mais radical contra a entrada de Aloysio Mercadante no BNDES. Isso é inquestionável. Eu votei para que Aloysio Mercadante não pudesse, não só ele, mas entre outros da cúpula do PT, para que não pudesse assumir qualquer diretoria em estatais, num eventual governo Lula. A verba de publicidade e eu falo assim, pergunta aos outros deputados qual é o interesse deles que o Mercadante assuma apenas no último ano ou no final de um governo, né, do PT. Isso sim é que deveria ser questionado. Mas, enfim, não tem problema, eu compreendo as diversas interpretações que possam surgir e a gente é aqui figura pública, né? Não tem como reclamar disso. Fala, Fê. Deputado, bom dia, é o Felipe Campos. Querido, é o seguinte, eu quero entender, por exemplo, principalmente sobre a verba de publicidade, que saiu de 0,5% para 2%, né? Isso no montante é uma verba absurda, é muito dinheiro, né? Eu entendi a sua posição, entendi mesmo, e eu acho que agora, depois que você explicou, eu acho que eu consegui entender e eu acho que talvez tenha sido o mais correto também. Eu cheguei nessa conclusão. Mas o que me assusta também é essa verba de 0,5% para 2%. Como que você vê isso, deputado? É negativo, Felipe. É incontestavelmente negativo. Se eu pudesse, né, se eu tivesse poderes para tal, esse projeto sequer entraria em pauta. A gente estaria discutindo aqui outras questões, como, por exemplo, garantir a legítima defesa através de armas de fogo em lei,
Só que o clima político, né, acabou conduzindo, e normalmente essas matérias vêm do colégio de líderes, né, não vem de um deputado avulso ou outro, acabamos tendo que botar essa matéria. Agora, com certeza, se eu tivesse poderes, eu tiraria do texto essa possibilidade de aumento com gasto de publicidade, porque a gente sabe realmente como é que o PT se comporta, né, quando tem à disposição esse tipo de orçamento. Conradão, você tem pergunta para o deputado? Não, a pergunta que eu tenho para o deputado eu não posso fazer ao vivo aqui agora. Acredito que seja a mesma Ele falou umas coisas pelo amor de Deus, a parte mais importante da fala dela, para mim, é o destaque da fala dele. Mas assim, mas o mais importante que eu quero parabenizar o Morning Show, parabenizar o deputado também, que é ter essa conversa. Surgiu o assunto, estava aqui a audiência, foi aberto esse momento. E aí eu quero perguntar ao deputado, já que eu tenho essa oportunidade, deputado, como é que o senhor vê esses votos instantâneos que a gente está vendo acontecer agora na Câmara? Foi votado na Câmara, no Congresso como um todo. A PEC do estouro de gastos foi votado os 2 turnos num dia só, muitas vezes contra o próprio regimento. E como é que o senhor espera que será a votação da PEC agora lá na Câmara dos Deputados? Porque se tiver alguma alteração de algum texto, algum destaque, aí vai ter que mudar tudo de novo, tem que voltar para o Senado, aí não passa adiante. O que o senhor acha que vai acontecer? Conrado, vou ser bem sincero contigo, né? Eu já estou indo aqui para o caminho do meu 3º mandato. O grande receio que existe aqui na Câmara é que, independentemente das alterações que a gente faça, o rito desse processo legislativo, ele volta para o Senado. E o Senado é onde, teoricamente, né, esse governo de transição que está formado aí, é onde ele é mais forte, onde o PT é mais forte. E eles podem perfeitamente ignorar todas as alterações que a Câmara faça e aprovar da maneira original, ou seja, prevendo 200 bilhões, cerca de 200 bilhões durante 2 anos. Então esse é um receio muito grande. Agora, se tivesse uma votação confortável, certamente a gente já teria, talvez ontem mesmo, votado essa PEC que eu chamo de PEC fura-teto, né, que vai principalmente prejudicar o mais humilde, que ele no primeiro momento ele vai bater palma, né? O socialismo é assim, né? O socialismo sempre é maravilha quando começa. Depois de algum tempo, começa a degringolar. Por que eu falo isso? Porque essa PEC ela vai trazer inflação. Essa inflação ela vai corroer rapidamente o poder aquisitivo dessas pessoas, né, mais humildes. E elas vão ser as primeiras vítimas disso tudo. É o que o Paulo Guedes falou, né? A gente vai chegar a uma situação aí que em 6 meses, talvez 1 ano, a gente vai estar numa situação parecida com a da Argentina. Sendo que o governo está pegando, o governo Lula, caso assuma, né, vai pegar a casa arrumadinha do Paulo Guedes. Você pode ver que eles já estão até com a narrativa querendo dizer que estão pegando uma herança maldita. E, na verdade, é justamente o contrário. Mas, enfim, finalizando aqui. O clima na Câmara para se aprovar essa PEC é muito mais difícil do que foi essa aprovação no Senado. Eu tiro um pouquinho dessa temperatura da reunião que eu participei ontem na Frente Parlamentar do Agro. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu estava lá. E todos os deputados que fizeram uso da palavra criticaram fortemente essa chamada PEC da transição. Eu só imagino se fosse o Bolsonaro propondo algo assim, né? Qual o nome que levaria essa PEC? Eu chamo de PEC fura-teto. Como é que seria o tratamento dessa PEC fura-teto? E os deputados, de maneira unânime, se posicionando contra. Então você tem a FPA, você tem aqueles deputados mais ligados ao presidente Bolsonaro. Então o clima aqui na Câmara, se o PT quiser aprovar essa PEC, ele vai ter que fazer um dever de casa aqui dentro, que não está tão simples assim, não. Pode aprovar? Pode até aprovar, contra o meu voto. Mas o PT vai ter que fazer um dever de casa, vai ter que suar para trabalhar aqui dentro da Câmara. Muito bem. Zoe. Olha, deputada, eu acho que com esse congresso aí vai ser fácil eles passar esse projeto aí. E é sobre isso a minha pergunta. Obrigada por ter aceitado aí nosso convite, estar aqui hoje. E a minha pergunta é o seguinte: por que essa rapidez para aprovar essas imoralidades? Porque ano que vem vai acontecer uma renovação aí do Congresso, né? Principalmente na Câmara e no Senado também teve uma grande mudança. O presidente Bolsonaro conseguiu colocar muitos apoiadores dele lá dentro. Essa agilidade para aprovar essas imoralidades agora é por causa da mudança ano que vem? Será que o governo Lula, o governo do PT, vai ter uma grande oposição? Ou o senhor acha que metade aí, até mesmo alguns que se aproveitaram aí da bandeira do bolsonarista e foram eleitos, vão mudar de lado? Zoe, eu acho que é o seguinte, tem
um núcleo aqui, vamos assim dizer, de pessoas próximas ao presidente que não vão mudar de lado, né? Dificilmente, eu não consigo enxergar determinadas pessoas mudando de lado. E a configuração do Senado vai ficar pior para um eventual governo Lula, né? Então, talvez, sim, essa celeridade se justifique, né? O PT tem como prioridades, por exemplo, colocar o Mercadante no BNDES, e aí talvez se justifique essa acelerada aí do PT para, né, colocar projetos desse que a gente votou recentemente em pauta. Agora, eu acredito, Zoe, que a lua de mel do Lula vai ser muito curta, caso ele suba a rampa. Por quê? Porque a gente sabe como é que eles fazem política. Eles prometem fundos imundos para todo mundo. E na hora de repartir o bolo, não vai ter bolo para todo mundo, né? Quem está acompanhando os bastidores aqui dentro da Câmara sabe que tem deputado pendurado aqui em assessores da transição o dia inteiro correndo atrás de um carguinho. Ou seja, não vai ter boquinha para todo mundo do PT. É por isso que ele tem que, de maneira prioritária, a primeira pauta que ele está tentando aprovar é essa PEC aí do fura-teto, que ainda que seja de cerca de 200 bilhões de reais, vai ser pouco para o PT atender a tanto compromisso que ele fez durante a campanha. Então, eles vão começar a brigar entre eles, né? E aí a gente vai ver quais são as cenas dos próximos capítulos. O Lula, se ele subir a rampa, ele vai ter um governo muito diferente daquele que ele está acostumado, lá em 2002, pegando uma casa arrumada, né? Uma boa fatia do orçamento para ele poder usar de maneira discricionária, como ele bem entender. Então, essas cenas dos próximos capítulos, a gente tem que aguardar, porque agora, certamente, é o momento de... Quando o governo chega, é o melhor momento dele, né? A partir daí, ele começa a se desgastar para passar as suas pautas. Mas é isso que preocupa, né, deputado? Porque a casa está organizada. Eu falei isso no começo do programa, falei dos números aí positivos de várias estatais, Petrobras. Então, o Paulo Guedes conseguiu organizar toda essa bagunça. E isso que me preocupa agora, caso o Lula suba a rampa, porque tem muito dinheiro. As estatais estão dando muito lucro. Então, esse dinheiro, ao invés de continuar sendo servido para quê? Para ajudar na economia, vai ser distribuído aí. E aí, na hora que acabar, o que resta para o Brasil? Virar uma Argentina? A moeda não vale nada? Você tem razão, Zoe. Você tem razão. É a nossa preocupação aqui também. A gente tentou dar aí o máximo de gás possível na privatização, na desburocratização. Isso aí não é tarefa fácil, né? Eu cito aqui o excelente trabalho do secretário Salim Matar, que ficou muito tempo adiante dessa pasta, né? Ele fez o que ele pôde. A gente conseguiu aqui privatizar a maior geradora de eletricidade da América Latina, né? A Eletrobras. Correios estava na porta. Algumas outras filiais também foi se desfazendo para reduzir o tamanho do Estado. Porque a privatização, no meu entendimento, além de você reduzir o tamanho do Estado, ela também é uma medida eficaz de combate à corrupção. A América Latina, ela tem grandes índices de corrupção justamente por ter um Estado grande. O que é um Estado grande? É muito estatal. Onde tem estatal, tem indicação política. E é aí que esse pessoal mete a mão. Você pode ver, quase $500 bilhão de orçamento do BNDES. O maior escândalo de corrupção do planeta Terra foi feito onde? Dentro da nossa estatal Petrobras. Sim. Onde é que o pessoal aqui fazia moeda de troca com os carteiros? Eu não vou citar o partido para não gerar polêmica. Mas o partido se vendia para ter o comando dos Correios. A CPI dos fundos de pensão chegou também a dezenas de bilhões de reais que até hoje, por exemplo, carteiros pagam no seu contra-cheque a corrupção do tempo do PT. E o presidente Bolsonaro tinha planos de que agora que o Correio está dando lucro, de amortizar, de acabar com essa dívida dos carteiros que estão pagando a corrupção ainda do tempo do PT, já em 2023. Né? É inacreditável que o Brasil tenha perdido uma chance dessa, né? De não só de sanar a corrupção, mas de consertar erros do passado e botar tudo nos trilhos. Enfim, vale lembrar, o governo Bolsonaro foi sensacional nesse ponto, até porque a gente pegou o país de 30 anos aí de extrema esquerda, comunistas, e de sociais-democratas que são centro-esquerda. Não é tarefa fácil. Tanto que foi escalado o Paulo Guedes com porteira fechada e fez excelente trabalho, tanto é, Zoe, que está se apresentando esses números hoje aí. Deputado. Contra a gente, né, pai Eduardo? Tudo bom, deputado? Recentemente o senhor se envolveu numa polêmica, uma questão aí que envolveu uma viagem ao Catar, a história dos pendrives. Queria saber qual é o balanço do senhor a respeito desse episódio. Olha, era uma viagem que já estava programada, parcelei o voo, não teve gasto nenhum para o contribuinte. A gente tinha outras autoridades lá. Por exemplo, a Folha estava no mesmo local que eu, dentre outros, tinha até senador, não vou falar nomes para não gerar mais polêmica,
Mas, enfim, certamente eu estava com a cabeça no Brasil, né? A questão dos pendrives é o de menos, né? A conversa que eu tive, por exemplo, com o Sheik, lá com o Tamim, mostra como que o Brasil está bem internacionalmente, né? Se eu fosse filho de uma pessoa conhecida pelos escândalos de corrupção, você acha que o líder daquele país, que tem ali a melhor renda per capita do mundo, que era o anfitrião da Copa do Mundo, super atribulado, você acha que ele reservaria um tempo dele para encontrar com um filho do presidente, que teoricamente, tem numa situação normal, encontra um presidente da República, que é o caso dele, né? Ele é sheik, mas ele é o presidente, ou como quiser, primeiro-ministro do Catar. Então, isso daí é que é a política internacional. A gente tem que levar ao conhecimento dessas pessoas, no tete-a-tete, o que está acontecendo com o Brasil. E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, né, com o Sheik Tamim, obviamente parabenizá-lo pela Copa do Mundo, mas a minha cabeça estava no Brasil. Não acho que eu estava lá tranquilo e feliz, porque certamente a situação não era essa, mas era, como eu disse, uma viagem já programada, uma viagem que já estava paga. Eu não vi, né, como essencial a minha presença no Brasil e fui lá cumprir essa tabela. Deputado, o senhor tem que conhecer o pendrive do Felipe Campos. Tem um conteúdo ali, tem umas fotos secreto, coisa secreta. Nossa, os meus pendrives, olha, eles são guardados a 7 chaves. Deputado Eduardo Bolsonaro participou aqui com a gente do Morning Show desta quarta-feira. Deputado, muito obrigado mais uma vez por você ter aí parado a tua agenda para nos atender. A gente estava comentando de você, abrimos a porta aqui para que você pudesse vir conversar, dar o seu ponto de vista sobre a votação de ontem. E aqui você teve todo o espaço do mundo para poder falar aquilo que deixou isso muito claro. Certo? Eu gostei muito. Enfim, aqui é assim, meu amigo. Aqui a gente pode divergir, mas aqui tem democracia sempre. Obrigado, deputado.